pessoal, tudo bem? Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, eu sou a Ana Paula Franzin e esse vídeo eu fiz exclusivamente para explicar uma dúvida que surgiu muito no meu vídeo, o primeiro ultrassom de 8 semanas de gestação. Esse vídeo, para quem não sabe, é o vídeo mais acessado do meu canal, inclusive foi por meio de muitas visualizações que eu tive nesse vídeo que foi possível eu começar a monetizar e fazer algum dinheiro com o meu canal do YouTube. Agora, o mais interessante é que ele já atingiu 300 mil visualizações e eu espero que as pessoas possam assistir cada vez mais. Então, se você gostou, você ainda não viu esse vídeo, dê um like nesse vídeo aqui que eu vou explicar sobre a pergunta que todos os médicos fazem. Quando você vai fazer sua primeira consulta no ginecologista, independente se você é gestante ou não, ele vai te perguntar qual foi a data da sua última menstruação. Bom, foi o que aconteceu comigo e simplesmente eu não fazia ideia. Quando eu engravidei, eu estava passando por um período bastante conturbado, que eu estava em tratamento médico. Em outro vídeo eu posso explicar melhor sobre isso. Eu estava tomando algumas medicações e por isso eu perdi completamente a noção do tempo. Eu não fazia ideia realmente de quando tinha sido a minha última menstruação. Tudo bem, eu achei então que eu estava de 11 semanas, porque pra mim fazia muito, mas muito tempo que eu não menstruava. E aconteceu que eu falei, eu acho que eu tô de umas 11 semanas, eu devo ter engravidado em fevereiro. E aí, pra minha surpresa, quando eu fui fazer o exame, ele usou aquele ultrassom, né, um aparelhinho que usa por fora da barriga, o mais comum. Porque ele achou realmente que eu estava certa na minha data. E de repente ele não viu nada, não apareceu nada, assim, tava muito pequenininho, lá no vídeo vocês podem ver. E aí ele falou, olha, vamos usar um outro aparelho, vamos fazer a intravaginal. E assim deu pra ver ele. Bom, isso daí me deixou bastante perturbada, porque eu pensei, não é possível que eu tenha errado tanto, achado que eu tinha engravidado há mais tempo e eu na verdade, engravidei há menos tempo. Isso lançou 1 milhão de dúvidas na minha cabeça, devido àquele período, né, que eu havia passado. E depois eu sentei, raciocinei, comecei a pesquisar um pouco mais para descobrir por que a data da última menstruação. Então, o que acontece com as pesquisas que eu fiz, vocês também podem tirar um tempinho para pesquisar, vocês vão descobrir que os médicos, eles baseiam a gestação a partir do primeiro dia da sua última menstruação, correto? Porque realmente não dá para saber se você engravidou naquele dia exato. Não dá. Então, essa é a base que é tirada. E a gestação é somada num total de 40 semanas. Então, quando você vai fazer o seu primeiro ultrassom, é que dá para saber certinho quando foi que vai começar a contar, né? Por quê? Bom, eu fui pro Google e também fiz algumas pesquisas e eu descobri que a ciência, né, os médicos, eles usam um padrão, eles têm uma tabela padronizada para medir o tamanho do embrião. Né? Até, por exemplo, se eu não me engano, a 12ª, a 14ª semana de gestação, todos os embriões têm o mesmo tamanho. Então, a chance de acertar, né, o período da sua gravidez, tanto o início quanto o final, é maior se você fizer um ultrassom nesse período, né, bem no comecinho. Então, quando eu fiz o meu ultrassom com 8 semanas de gestação, o embrião, né, no caso o meu filho hoje, o Matheus, ele estava com 0,2 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. Então aí eu achei essa tabela no Google mostrando o tamanho exato e a semana correspondente. E assim sucessivamente. Depois de algumas semanas, lá para a 14ª semana, cada embrião cresce de acordo
com a sua genética, ou cresce mais, ou cresce menos, se for menino, se for menina. Então daí já fica bem mais difícil saber, né, o tamanho exato, aí fica mais presumido. Então quando olhou no ultrassom e viu que ele media 2,5, pá, 8 semanas, sem discussão. Tá bom, já que ele tem 8 semanas, como é que são essas 8 semanas? Seriam 8 semanas, 2 meses, então eu tô de 2 meses de gestação, tá? Aí eu peguei o calendário, comecei a estudar o calendário e ver os acontecimentos que tinham ocorrido naquele período. E como eu fiz esse ultrassom, se eu não me engano, foi dia 2 de maio, eu descobri a minha gravidez 2 semanas antes. Então eu descobri a minha gravidez com 6 semanas de gestação. Só que eu já estava com muitos sintomas de gravidez, já mais ou menos há 1 mês, certo? Então 6 semanas. Durante 2 semanas eu não tive sintoma nenhum de gravidez. Depois eu comecei a ter vários sintomas, inclusive no início do mês de abril, quando ocorreu, na verdade, eu só descobri depois, né, que quando ocorreu a anidação, que é quando o óvulo fecundado cola no útero, eu tive um pequeno sangramento e eu achei que era menstruação, só que durou só um ou 2 dias, foi muito pouco. E era bem pouquinho, parecia mais um aviso. Então, como isso não prolongou, eu fiquei na dúvida se era realmente a menstruação ou não e comecei a pensar na possibilidade de gravidez, porque até então isso nunca tinha acontecido comigo. O que aconteceu é o seguinte, a partir daquela primeira semana, né, de gestação, aconteceram algumas coisas muito marcantes. Aí eu lembrei, me recordei que a gente foi passear num clube e eu ainda estava menstruada. E na outra semana um amigo casou, então naquela semana que o amigo casou foi quando ocorreu a cópula. Foi quando eu realmente comecei, né, ali a fecundação, começou a ser fecundado o bebê. Então, durante 2 semanas, desses 2 meses de descoberta de gestação, né, não existia nada, porque uma semana eu estava menstruada e na outra semana eu ainda nem tinha tido relação. Mas mesmo assim, essas 2 semanas elas são contadas cientificamente. Elas são lançadas lá naquelas 40 semanas de gestação. Então você tem 2 semanas que não existe bebê. Uma você está menstruada e a outra é a semana que você, no caso, vai ter a relação e depois sabe-se lá exatamente o dia ou o momento que foi fecundado, porque pode ocorrer no dia da relação, pode ocorrer no dia seguinte, o dia que você ovular ali. Até, pelo que eu pesquisei na internet, até 4 dias depois da relação pode ocorrer essa fecundação. Então não se sabe exatamente o dia. Então quando você falar assim, quanto tempo de gravidez quando foi que você engravidou? Né? Eu provavelmente engravidei entre a 2ª e a 3ª semana de março. Eu estava menstruada na primeira semana de março, por volta do dia 2 de março eu menstruei. E passado 12 dias mais ou menos, lá por volta do dia 17, entre o dia 12 e o dia 17 ocorreu a cópula, a relação foi quando eu tive a relação e daí começou então todo o processo no meu corpo. Quando a anidação ocorreu foi quando eu tive um pequeno sangramento. Então parece um pouco complicado para entender, mas resumidamente, você tem a primeira semana que você está menstruada, a 2ª semana, que é o seu período fértil, é quando você vai ter relação, provavelmente foi quando você engravidou ou vai engravidar. A 3ª semana é a semana que o óvulo vai ocorrer ainda dele descer, né? Depois, ele ainda vai descer para colar no útero. Pode ser que nesse período você tenha um sangramentozinho, né? Então, teoricamente, você só engravidou. No meu caso, eu só engravidei por volta
da segunda semana, entre o dia, mais ou menos dia 15 do mês de março, eu engravidei, né? Mas o seu médico, ele não quer saber disso. Ele quer saber quando foi que você menstruou. Então, você vai apresentar para ele o primeiro dia da sua menstruação. E, caso encerrado, passou 40 semanas de gestação, certinho o seu bebê vai nascer, que foi o que aconteceu comigo. E foi muito interessante porque eu falei assim, não é possível que vai dar 40 semanas certinha, não é possível. E o ultrassom mostrou que as 40 semanas seriam completadas no dia 7 de dezembro. Eu fiquei assim, mas não é possível, dia 7, se eu não me engano, dia 7, eu depois, quando minha bolsa rompeu, eu nem tava me dando conta de que realmente a data tava batendo. Eu acho que errou por um dia, se eu não me engano, o dia 6 ou foi dia 8. Ele nasceu dia 7 de dezembro de 2014, mas foi erro de um dia só. E também foi interessante porque na sexta-feira, antes do bebê nascer, foi lua cheia, né? E eu vi muitos rumores de que na lua cheia ocorria, né? Poderia haver aí o parto, poderia acontecer. E eu tava aguardando porque, na verdade, o médico falou, olha, se na segunda-feira ele não tiver nascido, eu consultei na quinta. O Matheus nasceu na madrugada de sábado para domingo. Aí o médico avisou, olha, se até segunda-feira de manhã ele não der sinal de nascimento, você pode pegar suas bolsas e ir pro hospital. Que a sua cirurgia tá marcada. Ele ligou na hora e marcou a minha cesárea. Então isso foi muito interessante, porque bateu certinho. Eu falei assim, não, tô tranquila, ele não vai nascer, vai ser segunda-feira, vai dar cesárea, já tá marcada. E na verdade, a bolsa rompeu e ele nasceu às 6 horas da manhã, eu precisei fazer cesárea. Mas o ultrassom não errou, foram 40 semanas certinha. Bom, se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa no ar, então deixa aqui embaixo as perguntas, que o que eu souber eu vou responder para vocês, tá bom? Um grande beijo, um abraço, tchau, tchau.